paz do Senhor, eu sou o pastor Paulo Araújo. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a genealogia de Adão. É bem certo que quando nós pegamos a palavra do Senhor e vamos estudar a genealogia, a gente fica meio perdido, né? Saber quantos anos alguém viveu, morreu e tal. Às vezes é um pouco chato, mas é importante nós aprendermos a respeito disso, até porque nós temos que entender os nossos antepassados, né? O que aconteceu antes de nós. E para entender um pouco a história da Bíblia, nós precisamos entender quanto tempo esse povo viveu, para a gente compreender um pouco mais acerca de algumas coisas da Bíblia. Nós temos aqui, eu marquei uma sequência de 10 gerações, 10 patriarcas, começando com Adão e terminando em Noé. Alguém essa semana me perguntou, pastor, por que a Bíblia ela não fala nome de outros filhos? Apenas Adão, Sete, Enos, por exemplo. Ele não fala nome dos outros filhos que tiveram no meio aqui desses homens. Por exemplo, Adão teve Caim, teve Abel. Por que Caim e Abel não entram na genealogia de Adão? E é simples, a matemática, a resposta na verdade é bem simples. Se você entender a Bíblia, ela fala apenas dos patriarcas, ela fala apenas daqueles que eram responsáveis pela geração seguinte, os próximos que viriam à frente, eles eram responsáveis por eles. Então a Bíblia ela vai falar que de Adão ela vai contar 10 patriarcas, porque Caim já tinha saído, Abel já havia sido morto e Caim não estava nessa contagem de Deus. Porém, a Bíblia também conta a genealogia de Caim lá, né, antes de contar sobre Adão. Então eu tenho aqui 10 patriarcas: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Segundo a Bíblia, Adão viveu, 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos, Cainã, 910 anos, Malalael, 895 anos, Jared, 962 anos, Enoque, 365 anos, Metusalém, 969 anos, Lameque, 667 e Noé, 950 anos. Então essa é a contagem dessa geração inteira, desses patriarcas. E eu fui fazer um estudo um pouco mais aprofundado a respeito de Adão, quantas gerações Adão acompanhou, e eu descobri o seguinte, está lá na Bíblia, você também pode descobrir a respeito disso. Adão ele viveu 930 anos, e quando ele tinha 230 anos, nasceu Sete. Quando Adão tinha 435 anos, nasceu Enos. Quando ele tinha 625 anos, nasceu Cainã. E quando ele tinha 795 anos, quando ele tinha 795 anos, isso mesmo, nasceu Malalael. Então, Adão acompanhou 4 gerações. Ele acompanhou Sete, acompanhou Enos, Cainã e Malalael. E interessante é que logo após Sete ele viveu 912 anos. E quando ele tinha 205 anos, nasceu seu filho Enos. Quando ele tinha 395 anos, nasceu Cainã. E quando ele tinha 565 anos, nasceu Malalael. E quando ele tinha 730 anos, nasceu Jared. E aos 892 anos, nasceu Enoque. Então Sete, que a Bíblia diz que ele é a imagem e semelhança de Adão, nasceu após Caim e Abel, nasceu Sete. Então Sete nasceu quando Adão tinha 230 anos. Adão acompanhou 4 gerações e Sete acompanhou 5 gerações até morrer. É bem legal a gente fazer esses números, acompanhar a respeito disso, porque a gente vai entender o que aconteceu na história. Até Noé, nós temos aqui o campeão de idades vividas, foi Metusalém, no caso aqui o avô de Noé. Ele viveu 969 anos e ele foi o homem mais velho da Bíblia, né? Metusalém. Nós temos aqui, a partir de Noé, então,
A partir de Noé, a partir do dilúvio, é quando Deus, lá em Gênesis do capítulo 6 para frente, Deus então começa a diminuir a quantidade de anos que o homem iria viver para 120 anos. Depois disso você não vê mais ninguém vivendo além dessa idade. Então é isso. Às vezes é um pouco chato esses números, mas se você parar para analisar a Bíblia, você vai entender bem o que aconteceu. O que eu acho mais importante é justamente isso. Nós começamos com Adão, 230 anos depois nasceu Sete, 205 anos que Sete já existia, nasceu Enos, e depois, com 190 anos, nasceu Cainã, e aí a gente vai seguindo toda essa sequência. 170 anos de Cainã nasceu Malalael, e 165 anos nasceu Jared, 162 nasceu Enoque, 165 nasceu Metusalém, 187 nasceu Lameque, e 182 anos depois nasceu Noé. Um outro fato curioso também é a respeito de Enoque. Esse Enoque aqui, a Bíblia diz: e andava Enoque com Deus, e Deus o levou para si. Hoje nós temos 365 dias para nós formarmos um ano. Enoque viveu 365 anos, ninguém mais ouviu falar sobre ele. Nós vamos ouvir falar sobre ele de novo lá na frente, quando Paulo descreve que para si Deus tomou Enoque. Então é bem interessante, né? Os fatos são esses que a Bíblia proporciona, e eu desafio você quando você lê a genealogia, você não pular ela, né? Tem gente que pula a genealogia porque acha chato. Eu desafio você a pesquisar, fazer algumas anotações e pesquisar a respeito disso, que é bem interessante. Olha como é que eu fiz aqui algumas sequências. Eu fiz assim para você entender, pegando aqui a respeito de cada um, como eles viveram, fazendo essa sequência para mim poder entender a matemática dos números de antigamente. Bem legal, né? Depois de Noé, de Adão a Noé são 10 patriarcas, e de Noé até chegar em Abraão também são 10 patriarcas. A gente vai ter 2 momentos, né? Até Noé e depois de Noé até Abraão. Depois eu volto para falar um pouco mais sobre essa questão de Abraão. Beleza? Grande abraço, Deus abençoe, pastor Paulo Araújo.